Como prometido, trouxe para vocês a decoração desse cone da Torre da Patrulha Canina. E vai ser uma versão mais simplificada. Esse doce tem formas da gente fazer ele bem mais detalhado. Só que aqui eu vou mostrar para vocês como você fazer ele praticamente sem cortador. Aqui nesse doce eu vou usar apenas alguns cortadores redondos, 2 tamanhos e um cortador quadrado. Só que esse pequeno detalhe que eu vou usar com cortador quadrado, vocês conseguem fazer também com a lâmina de estilete. Então basicamente aqui eu vou usar tesoura, lâmina de estilete e um cortador redondo. Aqui eu vou usar pasta americana, então eu fiz o meu cone recheado. Eu banho ele com chocolate dentro, fora, recheio e fecho. Então ele fica um bombom e aí eu vou cobrir ele com a pasta americana. Eu abri a pasta americana bem fininha para não ficar muito doce, né? Muita massa nesse doce. E aí eu vou envelopar ela, como eu tô mostrando para vocês. Cubro em volta, corto com a tesoura o excesso. E aí eu vou massageando, né? Fazendo como se fosse um rolinho com a mão. E aí ele vai juntar essa parte, né, da união. Essa junção da pasta, ela vai ficar visível, mas não precisa se preocupar porque a gente vai cobrir todo. Então no final ele vai ficar com nenhuma rebarba visível porque tudo a gente vai cobrir. Então o acabamento vai ficar impecável. Então como eu tô mostrando pra vocês, a gente vai massagear bastante. Eu vou enrolar na mão, vou passar o dedo. Aqui o segredo é você ter a mão bem leve, porém em alguns momentos tem que ter firmeza. Então em alguns momentos a gente tem que dar uma amassadinha legal na pasta para que ela junte. Mas no geral a mão da gente tem que ser bem leve para que não fique marca de dedo, para que não fique, né, algum buraquinho de força a mais que você colocou e ficou ali marcado na pasta. Então tem que dosar quando que vai colocar pressão e quando que vai ser mais leve. Depois de coberto, o cone fica assim, todo branquinho. Se a gente quiser cobrir ele com chocolate branco, né, é uma opção também, se você não quiser envelopar com a pasta americana. Só que pra mim eu acho que não fica o mesmo efeito para esse tipo de doce. Em alguns doces eu faço isso para facilitar, mas nesse em questão fica melhor quando a gente cobre mesmo com a pasta americana. Então depois de cobrir ele todo branquinho, eu vou fazer uma tira na parte de baixo, que vai ser um dos acabamentos. Então eu abri a pasta, cortei ali livre mesmo com a lâmina de estilete, algumas tiras com a mesma grossura, né? Claro que como não tem um cortador, ele não vai ficar exatamente igual, mas visivelmente ficou. Então eu coloco na parte de baixo, sempre colando com água, passa ali no pincel um pouquinho de água, passa na pasta e cola. E a gente sempre vai acertando, né? Passando o dedo para que fique tudo coladinho. Depois eu vou fazer essa mesma coisa na parte de cima com uma tira amarela. Só que essa tira vai ser bem fininha. Então vai ser o mesmo processo, só que eu vou cortar ela mais fininha. E lembrando para vocês, eu tô cortando tudo com a lâmina de estilete. Pode ser um bisturi também. E aí eu vou, faço a tira, colo, acerto com os dedos para que fique tudo direitinho. Aqui novamente vamos trabalhar com tiras, então eu fiz mais algumas tiras, só que dessa vez mais ou menos na grossura desse vermelho da base. E aí eu fiz com a pasta azul e colei nessa parte do meio dele, onde ficou aquela emenda, né, que eu falei pra vocês, que a gente juntou a pasta americana branca. Essa emenda que ficou no meio a gente vai cobrir. Então, como eu falei pra vocês, não vai ficar nenhuma emenda aparente, porque como os detalhes se sobrepõem, como esse doce tem bastante detalhe, a gente acaba cobrindo tudo. Então, no final, né, não vai ficar nada aparecendo. Depois que eu colei essa tira azul em todos, a gente vai fazer mais um detalhezinho aqui na parte de baixo. E aí que eu vou usar o cortador quadrado que eu falei pra vocês. Eu usei aqui um cortadorzinho quadrado pequeno, mas dá pra gente fazer esse quadradinho com a lâmina de estilete também. Então, se você não tiver, não tem problema. Até aqui a gente não usou nenhum cortador, esse é o primeiro que a gente vai usar, mas dá pra fazer também com a lâmina de estilete. É só você fazer uma tira daquela que eu fiz e depois você vai cortando os quadradinhos. Aqui eu vou fazer primeiro alguns quadrados com esse azul mais claro. E eu tô fazendo a marcação no meio deles. Tô fazendo uma cruz, né? Então, faço primeiro no meio, viro e faço no meio de novo. É mais ou menos um X aí, uma cruz, pra gente poder demarcar a parte do meio. E aí, depois eu vou colar ele na pasta azul mais escuro, pra poder fazer uma borda. Então, se você tiver aí outro cortador quadrado, pode fazer um pequeno, um maior e bota um
em cima do outro. Aqui eu fiz dessa forma, né, que foi uma forma que eu acho prática também. Então eu fiz um quadradinho, colei por cima do outro e vou cortando, sempre deixando uma borda. Então fica um quadradinho em cima do outro. E aí tá mais pertinho para vocês verem como que fica. A parte da base está quase toda pronta, então a gente vai fazer agora aquele detalhe da parte de cima, que precisa, né, ser mais estruturado, precisa secar, não dá pra gente fazer e já colocar no doce. Então presta bastante atenção nessa parte, porque a gente precisa fazer, né, dar estrutura e dar o tempo de secar. Então não adianta você querer fazer esse doce, já querer montar e já querer mandar para o cliente, porque no caminho ele com certeza vai desmoronar. É um doce que precisa ter uma estrutura, precisa secar, né? Ele fica um doce grande, então a gente precisa fazer com todo cuidado. Aqui eu tô cortando, não, a câmera não ficou legal aí para vocês verem, mas vai ajustar, porque nesse momento o tripé foi subindo. Mas eu fiz basicamente alguns cortadores redondo na cor azul escuro. O azul escuro que a gente usou para fazer a borda do quadradinho da base vai ser esse mesmo azul que eu vou colocar aqui em cima. Para esse detalhe de cima a gente vai precisar de alguns cortadores redondos, então é legal você ter aí pelo menos 2, 3 tamanhos diferentes. E aí esse redondozinho azul escuro que eu fiz, ele tá numa grossurinha maior do que esses outros detalhes que eu coloquei, o amarelo, o vermelho, porque ele precisa mesmo, né, ter um pouco mais de massa. Depois eu fiz um outro corte redondo na cor branca, e esse sim, ele foi o mais grosso de todos, né? Ele precisa realmente ficar grossinho. E depois eu vou fazer alguns quadradinhos no azul claro. O mesmo azul que a gente usou para fazer a tira do meio, o mesmo azul que a gente usou para fazer o quadradinho da base ali, o mais claro. Então eu fiz vários quadradinhos com a lâmina de estilete e vou colocar nessa parte branca, porque ele vai ser como se fosse a janelinha. Então são vários quadradinhos aí que a gente vai colando em volta, e depois a gente vai fazer mais cortes redondos para esse detalhe que vai ficar em cima. Então eu usei o mesmo cortador redondo do branco, a gente vai fazer uma vermelha mais fina, e depois a gente pega outro cortador redondo menor e faz outro para colocar em cima, só que mais grossinho. Então vão percebendo aí que tem um jogo aí, né, de grosso, fino, para a gente poder dar esse formato, dar esse volume e ficar realmente o formatozinho da torre da patrulha canina. Depois eu fiz esse detalhe amarelo que fica em cima, que eu não consegui gravar para vocês, mas eu fiz só uma cobrinha, entortei e ficou esse formato. Então esse detalhe a gente vai colocar aqui em cima, tá vendo? Só que não dá pra gente colocar agora, porque a pasta tá mole. Então nessa pasta que a gente faz todo esse detalhe, a gente precisa colocar um pouquinho de CMC e deixa secando aí por algumas horas até a gente colocar. Aqui no caso eu deixei de um dia para o outro, então essa produção eu tava fazendo à noite, depois eu deixei tudo descansando e no outro dia pela manhã é que eu coloquei no doce. Então assim a gente consegue ter uma estrutura melhor e ter um acabamento melhor para o doce não desmoronar. Agora eu tô fazendo a mangueira, né, que tem nesse doce. Então eu fiz basicamente uma cobrinha com a pasta americana cinza e tô colocando cola somente na parte de baixo, e aí eu envolvo ela no cone e colo na parte de cima, nas duas pontas. Depois eu tô fazendo uma bolinha para colocar na parte de baixo, né, para ficar como se fosse a pontinha da mangueira. E depois a gente vai colocar várias tiras nessa mangueira, que se vocês repararem no desenho da patrulha canina, nessa torre tem, né, uns desenhos, uns cortezinhos amarelos. Então a gente vai fazer isso, eu vou abrir a pasta americana, vou fazer várias tirinhas bem fininhas e depois eu vou colar nessa mangueira para dar todo um detalhe.
Aqui nessa parte da frente eu resolvi colocar a idade do aniversariante, mas fica opcional. Se você quiser pode fazer aquele escudozinho com a pata que tem no desenho da Torre da Patrulha Canina, mas eu resolvi colocar a idade para ficar um pouco mais personalizado, né, para o aniversário do cliente. Então aqui eu coloquei com um moldezinho de número, no molde normal, e aí vou colando nessa parte da frente só para dar um charmezinho. E aí depois a gente vai deixar secar aquela parte que eu falei pra vocês, pra poder colocar no doce. E como eu falei, eu coloquei no dia seguinte. Então aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra estruturar esse detalhe, né, sem que ele caia. Então essa aqui é a ideia do doce. A gente precisa colar isso daqui em cima. Só que não dá pra gente simplesmente colocar ele ali em cima. Principalmente agora que a pasta americana já tá mais sequinha, ela tá mais durinha. Então aqui eu vou fazer um buraquinho, basicamente isso, para esse detalhe poder encaixar na pontinha do doce. Só de colocar vocês já veem que ele fica, tá vendo? Então é isso aqui que a gente precisa. A gente faz o buraquinho suficiente para que essa pontinha do cone encaixe ali. E aqui eu vou colocar um pouquinho de chocolate, pode ser qualquer chocolate derretido aí. Esse daqui ele tá verde porque foi um que eu já tinha aqui, que eu usei em uma das encomendas do dia, mas pode ser chocolate branco, pode ser o chocolate preto, contanto que você não coloque muito, para ele não escorrer e não danificar o doce. Então a gente não quer que suje aqui. Então essa parte de colocar chocolate tem que ser bem pouquinho, somente o suficiente para grudar os detalhes. Eu vou fazer a mesma coisa com esse detalhe de cima. Eu também deixei ele secar separado, né? Porque ele, como precisa ficar em pé, eu não conseguia colocar ele com a pasta mole. Então eu deixei secando durante a noite e vou fazer o mesmo esquema. Faço um buraquinho, coloco um pouquinho de chocolate e grudo. Então aqui a gente vai ter duas estruturas super presinhas, porque ela não vai soltar. E com acabamento impecável. Então a gente precisa colocar sempre um pouquinho de chocolate para não sujar e não ficar parecendo, né, que ai, sujou, ficou feio. Então tudo aqui a gente faz com calma. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, vai encaixando, segura um pouquinho até o chocolate endurecer e aí ele vai ficar bem bonito e super estruturado. E esse é o resultado, um doce lindo, bem acabado, com bastante detalhes, mesmo sendo uma forma simplificada, mesmo usando poucos cortadores, né, poucos materiais, a gente consegue sim fazer um doce bem bonito, bem acabado e que com certeza os seus clientes vão amar. Aqui eu vendo esse doce a R$18 a unidade. Então ele é a casquinha de sorvete, banhada com chocolate por dentro e por fora, recheado com brigadeiro e com essa decoração em pasta americana. A gente também trabalha com pasta de leite, então fica opcional para o cliente, né, pasta americana ou pasta de leite. Só que ele dessa forma com pasta americana sai a R$18 a unidade. Então se você é iniciante e tem medo de tentar fazer doces maiores, mais decorados, tenho certeza que vocês vão conseguir sim reproduzir. Para quem fizer, não esquece de me seguir e me marcar lá no meu Instagram, que é semiramis_catinelli. Eu espero muito que eu tenha ajudado você a abrir um pouquinho a cabeça e ver que tem formas sim de fazer doces bonitos com poucos cortadores e com poucos utensílios. Então não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário aqui do que você achou e de se inscrever no nosso canal também para você não perder nenhum vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.